Você já travou em uma conversa importante, numa reunião de trabalho ou na hora de se apresentar? Já saiu de uma situação pensando, nossa, eu devia ter respondido de outro jeito? Pois é, isso acontece porque você não foi treinado para pensar rápido e falar melhor. Mas hoje isso vai mudar. Neste vídeo eu vou te mostrar um método prático e comprovado para falar com clareza, confiança e agilidade, mesmo sob pressão do trabalho. Fique comigo até o final, porque no fim do vídeo eu vou te ensinar a técnica que CEOs e comunicadores de elite usam para pensar rápido, se expressar bem e aumentar seus resultados em qualquer área da vida. Bom, mas antes de começarmos, se esse assunto te interessa, já deixa aqui o seu like, ative o sininho para receber os próximos vídeos e compartilhe esse vídeo com alguém que esteja precisando aprender a se comunicar melhor. E olha, por favor, não deixe de se inscrever aqui no meu canal, tá bom? Bom, agora se prepare, porque o que você vai aprender hoje pode mudar sua forma de se comunicar para sempre. Presta muita atenção. Então vamos direto para o que interessa. Vamos entender o grande problema. Por que você trava? A verdade é simples. Você não fala mal, você fala mal sob pressão. E isso não tem nada a ver com QI ou vocabulário, é biologia pura. Diante de uma situação inesperada, seu cérebro aciona um modo de luta ou fuga. A amígdala dispara um alerta, o corpo libera adrenalina e cortisol, o coração acelera, a respiração fica curta, a boca seca, as mãos suam. Como o sistema nervoso prioriza a sobrevivência, ele desvia energia de áreas ligadas à linguagem e ao raciocínio. O resultado dá branco. A frase não sai, o silêncio grita. Agora, seja honesto. Quantas oportunidades você já perdeu na vida por não conseguir dizer o que precisava na hora exata? A entrevista de emprego em que a pergunta inesperada te desmontou. A reunião com aquele cliente estratégico quando você sabia a resposta, mas deu uma engasgada na hora. A apresentação de trabalho na escola, na faculdade, em que no momento em que você foi questionado pelo público, virou um campo minado. Aquela conversa pessoal que poderia mudar a sua carreira ou até um relacionamento, e você só pensou melhor na resposta depois. Aqui está o ponto cego. Cerca de 90% da nossa comunicação diária é espontânea, não é roteirizada. É o brinde que te pegam de surpresa. E aí vem a dúvida, você não sabe o que fazer. E aí alguém que te pega no corredor e faz uma pergunta no final de uma palestra. Você pode preparar slides, mas não controla todas as variáveis no momento. É por isso que pessoas brilhantes gaguejam, repetem muletas tipo, então, ou se perdem em respostas longas e confusas quando são colocadas no improviso. Não falta conteúdo, falta acesso ao conteúdo sobre estresse. A boa notícia é que pensar rápido e falar melhor é treinável. Com técnicas corretas, você ensina o seu corpo a desativar o alarme e conseguir organizar as ideias de uma maneira melhor, com mais clareza. A partir de agora, vamos construir esse músculo. Controlar o estado, estruturar a mensagem e responder com foco, mesmo quando te pegarem desprevenido. Porque a sua próxima grande chance provavelmente virá sem roteiro. Bom, o primeiro passo para começar a melhorar suas habilidades de comunicação é aprender a domar a ansiedade. A ansiedade é o inimigo número 1 da boa comunicação. Ela faz a voz tremer, o raciocínio travar e as palavras sumirem. Mas aqui está o segredo que diferencia os grandes comunicadores das pessoas comuns. Eles não tentam eliminar o nervosismo, eles dominam o nervosismo. O frio na barriga é inevitável, mas é controlável. A ansiedade não é sinal de fraqueza, é um reflexo natural de alerta. Seu corpo interpreta a exposição como ameaça e prepara-se para fugir. O truque é ensinar o cérebro que aquele momento não é um perigo, mas é uma oportunidade. Use essa técnica prática. Antes de falar, respire profundamente. Inspire pelo nariz por 4 segundos e expire pela boca por 8. Essa simples respiração ativa o sistema parasimpático, reduz os batimentos cardíacos, desacelera o fluxo de pensamento e cria o estado ideal de clareza mental. Outro recurso importante é o controle da temperatura do corpo. Se você sua demais ou fica vermelho, segure algo frio nas mãos. As palmas funcionam como termorreguladores naturais e o contato com o frio literalmente envia ao cérebro a mensagem de que está tudo sob controle, diminuindo o calor e a tensão. Mas o ponto mais importante é este: fale com o corpo antes de falar com a boca.
Antes de uma reunião, palestra ou entrevista, mova-se, alongue-se, respire, gire o pescoço, solte os ombros, caminhe um pouco. O movimento descarrega a adrenalina e reinicia o sistema nervoso. Lembre-se, um corpo calmo gera uma mente muito mais rápida. Domar a ansiedade não é se tornar frio, é aprender a transformar a energia do nervosismo em presença, clareza e poder de influência. Quando o corpo relaxa, a voz flui. Quando o coração desacelera, o pensamento se organiza. E quando isso acontece, você domina a cena, não o contrário. Outro ponto importante para melhorar a sua comunicação é parar de buscar a perfeição. Você não precisa ser perfeito para se comunicar bem. Na verdade, é justamente a busca pela perfeição que acaba te impedindo de se expressar com clareza e confiança. Quando você tenta formular a resposta perfeita na hora, a frase mais inteligente ou o argumento impecável, o cérebro entra em um modo de autoavaliação e isso paralisa o raciocínio. Enquanto você pensa, será que eu estou falando certo? O tempo da conversa já passou. A oportunidade se perde, não por falta de conhecimento seu, mas por excesso de autocrítica. A perfeição é o maior inimigo da ação. A comunicação não é sobre parecer brilhante, é sobre ser entendido, é sobre gerar conexão, transmitir uma mensagem clara e fazer o outro te escutar com interesse e clareza. Por isso, o segredo está em mudar o foco. Pare de tentar impressionar e comece a querer impactar. Permita-se ser apenas bom o suficiente. Dê a sua resposta, compartilhe a sua ideia e siga em frente, mesmo que não soe perfeito. É infinitamente melhor isso do que ficar em silêncio ou perder tempo editando cada palavra dentro da sua cabeça. Os melhores comunicadores do mundo não são os que falam mais bonito, são os que falam com mais presença, intenção e simplicidade. Eles não buscam aplausos, buscam compreensão. Um dos maiores erros das pessoas inteligentes é justamente tentar parecer inteligentes. Elas querem provar algo e acabam perdendo a naturalidade. Já os grandes comunicadores entendem uma verdade simples. As pessoas não lembram das palavras exatas, elas lembram de como você as fez sentir naquele momento. Então, da próxima vez que for falar em público ou numa reunião, seja claro, não perfeito, fale com coração, com convicção, com leveza. A imperfeição torna a sua comunicação humana e é isso que gera conexão real. Entenda que você precisa encarar cada situação como uma oportunidade. Sabe aquele momento em que alguém te faz uma pergunta difícil e você sente o coração acelerar como se estivesse sendo testado? É natural, o cérebro interpreta o desafio como uma ameaça. Mas aqui está o segredo dos grandes comunicadores. Mude a lente. Cada pergunta desafiadora, cada comentário inesperado, cada conversa tensa é na verdade uma oportunidade disfarçada de crescer, aprender e se conectar em um nível muito mais profundo. Quando você encara a comunicação como um campo de batalha, seu corpo reage com medo. Mas quando você a vê como um jogo de construção, sua mente se abre. E é justamente aí que entra uma técnica poderosa, vinda do teatro do improviso, a mentalidade do sim e essa simples expressão muda tudo. Ao invés de bloquear a conversa com um não ou mais, ou um não é bem assim, você aceita a ideia do outro e adiciona algo novo. Isso cria fluidez, respeito e colaboração. Por exemplo, alguém te desafia em uma reunião e diz algo com o qual você não concorda. A reação automática seria dizer, não é isso. Mas o comunicador inteligente responde, sim, você tem razão nesse ponto. E eu complementaria com uma outra visão. Percebe a diferença? O tom muda completamente. O outro se sente ouvido e você mantém o controle da conversa, da situação, sem criar resistência. Adotar o sim e não é apenas uma técnica, é uma filosofia de comunicação. É sair do modo defensivo e entrar no modo construtivo. É transformar perguntas em pontes, não em muros. Toda interação é uma oportunidade, se você tiver coragem de permanecer aberto. Ao invés de fugir das situações inesperadas, aceite-as como um palco perfeito para evoluir, em confiança, clareza e influência. Você precisa entender o poder do próximo lance. Eu vou explicar. Errar é inevitável. Todo grande comunicador já tropeçou nas palavras, travou em público ou disse algo que gostaria de refazer. A diferença entre quem evolui e quem fica preso ao medo é simples: a velocidade de recuperação. O problema não é errar, é permanecer preso ao erro. Quando você se apega ao que deu errado,
repassa mentalmente a cena dezenas de vezes e cria um ciclo de autocrítica que drena sua energia, sua autoconfiança, tudo trava. Mas os grandes performers, sejam atletas, empreendedores ou comunicadores, seguem uma regra poderosa. Eles vão para o próximo lance. Essa filosofia, vinda do esporte de alta performance, ensina o seguinte: o jogo não para porque você errou. O placar continua rodando. O que importa é o que você faz na próxima jogada. Veja uma aplicação prática para isso. Você travou durante uma apresentação? Ok. Ao invés de se culpar, retome a fala com calma e continue. Falou algo fora de contexto em uma reunião? Respire fundo, corrija de forma leve e avance. Às vezes uma brincadeira resolve. A mente que aprende a dizer o próximo lance se mantém produtiva, focada no presente e preparada para reagir com confiança. Esse é o segredo dos profissionais que parecem imperturbáveis. Não porque nunca erram, mas porque não desperdiçam tempo se justificando. Adote uma frase simples como um mantra. Não acertei agora, mas ainda vou melhorar. Essa mentalidade te coloca num modo de crescimento, tira o peso da perfeição e ativa o poder da ação contínua. Lembre-se, no mundo da comunicação, assim como no esporte, quem vence não é o que fala sempre certo, mas o que se recupera mais rápido. O erro é apenas um ensaio para o acerto que vem a seguir. E quanto mais rápido você parte para o próximo lance, mais perto chega da sua melhor versão. Outra estratégia de ouro é escute para falar melhor. Muita gente acredita que a chave para se comunicar bem é saber falar bonito, usar palavras sofisticadas e argumentos afiados. Mas o verdadeiro segredo dos grandes comunicadores está em algo muito mais simples e importante: ouvir de verdade. Enquanto os amadores, vamos dizer assim, ficam ansiosos para dizer o que pensam, os profissionais escutam para entender, não para responder. Eles prestam atenção no tom de voz, nas pausas, nas expressões faciais e principalmente no que não foi dito. É nesse silêncio que mora a informação mais valiosa, as intenções e emoções por trás das palavras. Você pode usar como estratégia a regra dos 3 segundos de silêncio. Quando alguém terminar de falar, não responda imediatamente. Conte mentalmente até 3 antes de dizer qualquer coisa. Esse pequeno intervalo faz 3 coisas ao mesmo tempo. Te dá tempo para pensar e organizar suas ideias, transmite calma, confiança e autoridade e também faz a outra pessoa sentir que foi realmente ouvida. E se quiser dar um passo além disso, você pode repetir com as suas próprias palavras o que entendeu da fala do outro. Por exemplo, então o que você quis dizer foi tal coisa? Ou se eu entendi bem, você está dizendo que tal coisa? Essa técnica simples tem um efeito imediato, cria empatia e conexão. A pessoa se sente validada e tende a se abrir ainda mais. Isso não apenas fortalece relacionamentos, mas também te dá vantagem em qualquer negociação ou conversa importante. Ouvir é uma forma de poder. Quanto melhor você escuta, mais precisa será a sua resposta e mais influência você terá. No fim das contas, quem ouve com atenção fala com sabedoria. Para falar melhor, saber se expressar e reagir mais rapidamente, entenda agora a estrutura usada pelos grandes comunicadores. Quer transmitir confiança em qualquer conversa, reunião ou entrevista? Então entenda isso. Grandes comunicadores não falam de forma aleatória, eles seguem uma estrutura. A diferença entre alguém que soa inseguro e alguém que passa autoridade está justamente na organização das ideias. Nada destrói mais a credibilidade do que o improviso desordenado. Quando a pessoa começa a falar sem rumo, o público se perde, a mensagem se enfraquece e a confiança, meu amigo, evapora. É por isso que líderes, palestrantes e empreendedores de sucesso usam uma fórmula simples e poderosa. O que, por quê e o agora. Explico. O que é a ideia principal, o problema ou a decisão? Por que é o motivo, é a causa, a importância do que foi dito. E o e agora é finalizar com uma ação prática, uma decisão ou um próximo passo. Por exemplo, a frase: o problema é que estamos perdendo produtividade. Essa parte representa o quê? Isso acontece porque estamos dispersando energia em tarefas secundárias. Essa frase representa o porquê. Então, a partir de amanhã, vamos simplificar as metas e focar no essencial. E essa frase representa o e agora. Percebe o poder dessa sequência? Ela transforma qualquer fala em uma mensagem clara, lógica e de impacto.
Mesmo uma resposta simples ganha força e estrutura. O que assim, vamos dizer, passa liderança, clareza e segurança é isso. E o melhor é que essa técnica funciona em qualquer contexto, desde uma conversa com colegas até uma apresentação para diretores ou investidores. Quando você aprende a estruturar suas ideias dessa forma, o público sente que você sabe exatamente do que está falando, mesmo quando você estiver improvisando. Com o tempo, essa estrutura se torna automática para você, e é aí que você deixa de apenas falar bem e passa a inspirar confiança em cada palavra que você diz. Agora, você vai entender a importância do foco e porque ele é o grande diferencial dos grandes oradores. Falar bem não tem nada a ver com falar muito, tem a ver com falar o essencial de forma clara, objetiva e com propósito. Grandes oradores não se destacam pela quantidade de palavras que usam, mas pela precisão com que escolhem cada uma delas. Eles não falam para impressionar, falam para transformar. Quando você fala demais, o público se perde, dispersa e para de ouvir. Mas quando você fala com foco, cada palavra guia a atenção do outro, cada frase conduz a uma conclusão clara. É como um farol no meio da neblina, simples, direto e impossível de ignorar. Por isso, antes de abrir a boca, pare e se pergunte: o que eu quero que essa pessoa saiba? Como eu quero que ela se sinta? O que eu quero que ela faça depois? Essas 3 perguntas funcionam como um GPS mental para você. Elas te ajudam a alinhar o seu pensamento, emoção e ação, que é o tripé da comunicação de impacto. Quando você fala com esse nível de clareza, sua mensagem deixa de ser apenas informação e se torna transformação. Outro ponto essencial: simplicidade é poder. As pessoas não lembram do que é complicado, mas lembram do que é direto, emocional e fácil de entender. Uma frase simples e bem construída vale mais do que um discurso cheio de palavras bonitas, rebuscadas, mas vazias. Os grandes comunicadores dominam essa arte. Eles falam pouco, mas deixam o outro pensando muito. E é exatamente isso que gera autoridade, respeito e influência. No final, o foco é o segredo invisível dos que dominam o palco, a reunião ou a conversa do dia a dia. Porque quem fala com foco comanda a atenção, e quem comanda a atenção comanda o resultado. Agora, você já entendeu que pensar rápido e falar melhor é uma habilidade treinável. E quanto mais você pratica, mais natural ela vai se tornar. Use essas técnicas em reuniões, entrevistas, negociações e até conversas do dia a dia, porque quem domina a palavra, domina os resultados. Lembre-se de que pensar rápido é um treino, falar bem é uma escolha e se comunicar com poder é o que separa quem deseja de quem realmente conquista. Bom, e agora, se esse vídeo fez sentido para você, aproveita e já deixa aqui o seu like, ative o sininho para não perder os próximos conteúdos, compartilhe esse vídeo com alguém que precisa de disciplina e para aprender a se comunicar bem, e não se esqueça de se inscrever aqui no meu canal. Nos vemos no próximo vídeo. Até lá!